Israel faz um grande ataque contra o Iêmen, contra posições dos Houthis. E Israel Katz, que é o chanceler do país, avisa, hein? Quem ousar levantar a mão contra Israel terá sua mão cortada. Enquanto isso, a Human Rights Watch, organização super importante a nível internacional, classifica as ações de Israel contra os palestinos como um genocídio, sabe o que eu tô falando. Notícias importantes também sobre os ingleses, que parecem cada vez mais dispostos a ajudar os ucranianos, inclusive chamando para si a responsabilidade, né? Em detrimento de uma possível falta de compromisso com dos americanos em relação aos ucranianos, com a possibilidade até mesmo de tropas em solo ucraniano. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Trump, que cada vez mais leva a sério a possibilidade de anexação do Canadá e fala que seria extremamente benéfico para os habitantes do país se o Canadá fosse o 51º estado americano. Inclusive, já existem canadenses que apoiam a ideia, hein? Será que essa ideia vai para frente? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre Dmitry Medvedev, que é o conselheiro de segurança ali do Putin, que alega que a resposta contra a morte do Kirillov virá contra líderes militares e políticos da Ucrânia, era o que o mundo estaria esperando, vamos colocar assim, e o pronunciamento de dia 19 de dezembro, super importante do Putin, que fala sobre várias questões, sobre a questão do Orishnik, sobre a questão da Síria, sobre a questão palestina e outros pontos polêmicos. Será que a paz virá para 2025? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade, maior conta internacional do Brasil e a melhor também, é parceiraça aqui do canal. E nesse momento que a gente está vendo, né, uma disparada do preço do dólar, gravo para vocês aqui, tá mais ou menos em torno de 6,31, acho que só demonstra a importância de você diversificar os seus investimentos. Não estou recomendando nada, estou falando o que eu geralmente faço, tá? E a Nômade é sensacional, porque não tem taxa de manutenção, taxa de abertura, taxa de corretagem, é tudo muito fácil, muito didático. Até para fazer pagamentos internacionais, você tem um cartão ou uma conta que aceita em mais de 180 países, e também para diversificar os seus investimentos. Eu recomendo bastante, tá? Claro, não recomendação, né? Mas eu faço bastante, vou colocar assim. Seria interessante também, caso você queira ter acesso à Nômade. Lembrando, o cupom Ricardo20, você ainda tem acesso até $20 de cashback na sua primeira conversão cambial. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, pessoal, Israel vem adotando uma postura mais agressiva em relação aos seus inimigos. E eu acho que muito tem relação com o próprio enfraquecimento desses inimigos. Convenhamos, galera, que o Irã está no momento de fragilidade com seus sistemas de defesa que foram comprometidos, não todos, claro, né? Mas o ataque de Israel pegou ali em pontos sensíveis. O Hezbollah também grande parte desmobilizado. Hamas e Jihad Islâmica enclausurados, por exemplo, na faixa de Gaza. E, claro, a queda do Bashar al-Assad, que, além da Síria ser um país, né, de fato, importante desse chamado eixo da resistência iraniano, ainda era um ponto de conexão entre Hezbollah e Irã, um ponto logístico, fazia fronteira com Israel, com áreas de disputas, como as colinas do Golã, entende? E Israel percebe tanto esse momento de fragilidade dos seus inimigos, mas principalmente o momento de possível ascensão geopolítica com a entrada do Trump na cadeira de presidente. O Trump, ele já falou, tá? Que a partir do dia 19 de janeiro, ou do dia 20 de janeiro, né? Que é quando ele assume a cadeira presidencial. Caso os reféns não sejam liberados, aqueles que estão sob domínio ali do Hamas, vai haver um verdadeiro inferno na faixa de Gaza. Então a postura será muito mais combativa contra os palestinos e muito mais em defesa de Israel. A gente já teve palavras do Smotrich, do Ben-Gvir, dando a entender que os ataques ficarão maiores. Cara, convenhamos que a gente teve, por exemplo, ataques cada vez mais sensíveis na faixa de Gaza e agora até mesmo nas colinas do Golã. Israel alega que a ofensiva que eles fizeram na zona desmilitarizada das colinas do Golã só tinha ligação com a possível fragilidade da Síria. Com essa guerra que se estabelece, com o vácuo de poder, com várias milícias atuando, Israel garantia que não poderia deixar a possibilidade de um grupo extremista islâmico ascender ao poder e pegar as armas, equipamentos que existiam na Síria para jogar ali, para atuar contra os israelenses. Por isso que eles fizeram avanços.
Claro, as colinas do Golã é um território super estratégico, porque é um ponto bastante alto, né, próximo de 3 mil metros de altura. Posição geopolítica militar super relevante. As colinas do Golã são uma região de solo bastante fértil, inclusive, altíssima produtividade agrícola, além de, claro, confirmar um certo poder geopolítico e ser a nascente de rios super importantes, como, por exemplo, o Rio Jordão. Mas Israel fala que é só para objetivos, claro, de não comprometer a defesa do seu país. Para, né, galera? E a gente teve agora os Houthis, para quem não sabe, é um grupo que atua ali no Iêmen, talvez o principal, vamos colocar assim, é um dos principais aliados do Irã, ali abaixo da Arábia Saudita. Por quê? Os Houthis, eles se fortaleceram muito pós 2011, Guerra Civil do Iêmen, quando a gente teve a saída do Abdullah Saleh, a ascensão do Hadi e uma disputa pelo poder. Quase uma guerra de procuração ali também, em que o atual governante é apoiado pelos sauditas e os Houthis apoiado pelos xiitas, pelos iranianos. E os Houthis, como fazem parte desse chamado eixo da resistência e ficam muito próximo ali do Golfo de Aden, Estreito de Bab el-Mandeb, Mar Vermelho, eles começaram a atacar Israel muito na sua parte econômica, impedindo, por exemplo, que navios trafegassem por aquela região e chegassem em direção, por exemplo, ao porto de Eilat. Em determinado momento, galera, do conflito, a gente teve até uma redução de mais de 50% da navegação comercial em direção a Israel. E os Estados Unidos e o Reino Unido tentaram montar uma operação, Guardião da Prosperidade, que, convenhamos, foi mal sucedida também. Os Houthis, eles chegaram a atacar até mesmo porta-aviões americanos. Claro, sem grande sucesso, mas chegaram a detonar, galera, atacar porta-aviões americanos, entende? Dessa vez o que eles fizeram foi um ataque com míssil iraniano, inclusive, que tinha, aparentemente, né, segundo Israel, que tinha destino em direção ao centro israelense. Uma série de sirenes foram avisadas, tudo tal, e Israel fez a sua retaliação. Esse míssil, galera, esse ataque que Israel fez, pegou em terminais de petróleo e usinas de energia que, segundo Israel, eram utilizados para fins militares e contrabando de armas dos iranianos. Israel garantiu que, na verdade, né, penso eu, tá? Que como os principais inimigos já tinham sido combatidos, já estão combalidos, e os Houthis ainda não tinham sofrido um grande revés, apesar de alguns ataques, principalmente dos norte-americanos, foi a desculpa perfeita, né? Poxa, os caras me atacaram, isso aqui, vou atacar os caras também. O objetivo é desmobilizar todo esse eixo da resistência. O próprio Israel Katz, que é hoje, né, o ministro da Defesa, perdão, de Israel, eu falei chanceler, né? Ele era o chanceler, agora é o ministro da Defesa, depois da demissão do Galã. Ele falou, galera, explicitamente ali, que qualquer país que ousar, país ou organização, que ousar levantar a mão contra Israel, terá sua mão cortada. Professor, mas eles têm que se defender. E eu concordo, tá? Aí já trouxe aqui para vocês no vídeo várias vezes que eu defendo muito o direito de resistência de Israel contra os grupos extremistas que oprimem a população local e matam deliberadamente civis, o que não quer dizer que eu defenda exatamente o que Israel está fazendo em relação aos palestinos. Por exemplo, a Human Rights Watch, ela deliberou, galera, foi bem explícita, tá? O que Israel está fazendo hoje é um genocídio contra os palestinos. E não foi só a Human Rights Watch. O próprio Tribunal Penal Internacional, ele não pune países, né, mas ele pune pessoas. Ele puniu o Benjamin Netanyahu e o Yoav Gallant também por ter cometido crimes de guerra. Deslocamento forçado de população, falta de acesso à água, à comida, a medicamentos para civis, não exatamente somente para militares. E agora a Human Rights Watch ela foi nesse sentido também, colocando, galera, que a privação da água é um ato de genocídio, já que Israel deliberadamente eliminou milhares de palestinos ao privar esses palestinos de água potável. Vai lembrar, pessoal, que segundo a Convenção de 1948, que trata sobre o genocídio, enfim, né, sabe o que eu estou falando? Esse ato é quando você tem algo cometido com a intenção de destruir totalmente ou parcialmente um grupo nacional, étnico ou religioso. A Human Rights Watch, ela fez um relatório de 184 páginas para comprovar esse genocídio contra a população palestina. E aí, pessoal, concorda? O que Israel está fazendo é algo desse sentido contra os palestinos pela própria definição da Convenção de 1948? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, galera, notícias bem importantes da mídia The Times, colocando que os britânicos estão cada vez mais dispostos a ajudarem os ucranianos.
A gente sabe que existe um vácuo agora, né, de ajuda à Ucrânia, porque com a ascensão do Trump à cadeira de presidente dos Estados Unidos, a ajuda vai ser reduzida. O Vance já falou sobre isso, o Marco Rubio já falou sobre isso, o Trump já falou inúmeras vezes sobre isso, o Keith Kellogg, que é o general que foi nomeado pelo Trump, responsável para mediar a paz entre Rússia e Ucrânia, também já falou sobre isso, e o Trump fala que os europeus têm que arcar um pouco mais com a responsabilidade do que acontece no continente europeu. Os britânicos, embora não sejam os mais fortes militarmente e economicamente da Europa, aparentemente são os mais engajados junto com os franceses. Os britânicos, desde o começo, hein? Boris Johnson, Liz Truss, o Rishi Sunak, cara, todos, tá? Todos eles demonstraram, até agora também, né? O Keir Starmer também. Todos eles, cara, foram muito enfáticos no apoio à Ucrânia. O Boris Johnson, por exemplo, ele foi o primeiro líder europeu a pisar em Kiev, no momento em que a guerra ali estava, né, no seu auge, todo mundo acreditando que a Ucrânia seria destruída em pouco tempo e tal. O Boris Johnson foi lá e pisou em solo ucraniano. A Liz Truss a mesma coisa, o Rishi Sunak também. Ou seja, os britânicos, pelo menos publicamente, financeiramente não, os alemães e Estados Unidos, né, muito na frente, mas são os que mais demonstram apoio. A gente já teve falas, por exemplo, de representantes do poder militar do Reino Unido, colocando, cara, que se eles fossem convocados para travar uma luta contra os russos, eles chegariam na mesma noite, ou seja, são favoráveis a uma ajuda cada vez maior à Ucrânia. E a gente tem, nesse momento, o John Healey, que é o secretário de defesa dos Estados Unidos, em Kiev, e prometendo que o Reino Unido vai assumir um novo papel de liderança. Alguns acordos já estão estabelecidos, hein? E vão ser muito possivelmente divulgados hoje ou amanhã. A gente fala, pessoal, de mais armas sendo cedidas, mais financiamento e mais apoio à indústria de defesa nacional. Só que tem um outro ponto que ainda não está muito bem decidido. Os britânicos anunciaram mais treinamento militar também, porque isso é importante, né? Quando a gente assim, né? OTAN, claro, tá? Quando a OTAN vai lá, pessoal, e cede equipamentos militares, eu sempre trago para vocês. Não é, sei lá, uma biribinha, né, que você vai jogar, um estilingue. Cara, são coisas que exigem uma altíssima capacidade técnica para utilizar os equipamentos. Então não adianta nada você ceder, ou você controla remotamente, dando ali instruções, ou você treina militares ucranianos para conseguir utilizar aqueles equipamentos. Os britânicos anunciaram mais treinamentos militares. A grande questão que ainda não está muito bem garantida é se o Reino Unido vai fazer esse treinamento chamando os militares ucranianos para saírem da Ucrânia, treinarem em solo europeu, né? Não que a Ucrânia não seja Europa, claro, mas treinarem em solo da Europa Ocidental e depois voltar para a Ucrânia, ou se militares do Reino Unido pisarão em solo da Ucrânia e treinarão os militares. Porque é muito mais simples, para os ucranianos, claro, tá? E aí, pessoal, será que isso vai acontecer? Lembrando que isso traz inúmeros problemas. Se a Rússia já falou que os americanos, só por terem cedido, só entre aspas, né, os mísseis, ataque MS de longo alcance, já estão envolvidos diretamente na batalha, bem como os britânicos e os franceses, pelo Scalp e Storm Shadow, a gente sabe que isso pode também, uma interferência de militares em solo ucraniano é uma interferência direta também no campo de batalha. E o Reino Unido faz parte da OTAN. Então, será que uma possível eliminação de um militar britânico em solo ucraniano significaria a convocação do artigo 5º e todos os militares da OTAN lutando contra os russos? É uma questão a se pensar. Inclusive, falando em avanços militares, a Ucrânia anunciou um avanço aí, galera, relativamente importante, tá? Principalmente contra um dos artefatos que estão sendo, assim, uma das principais revoluções dessa guerra. Não que já não existissem, já existiam, mas utilizado em larga escala, como foram utilizados agora na guerra Rússia-Ucrânia, os drones com certeza são uma das principais revoluções, tanto pelo lado russo como pelo lado ucraniano. E a Ucrânia anunciou seu novo equipamento chamado de Trisubi, que a gente traduz aqui para português como o tridente. Que, para quem não sabe, é o símbolo ali, né, dos ucranianos. Tá sempre ali na roupa dos Zelensky e tudo tal. Esse equipamento é um equipamento a laser, que aparentemente, cara, ele pode captar equipamentos, né, pode danificar equipamentos, drones principalmente, mais de 1 milha de distância, aproximadamente ali uns 2 quilômetros. Professor, sensacional. E ótimo mesmo, tá? Principalmente para combater, por exemplo, os Shahed 136, os drones kamikaze iranianos.
Só que calma, porque ele tem uma limitação em relação à própria temperatura do equipamento, de ficar sendo utilizado constantemente. Ele tem uma limitação em relação à distância do feixe, né? Então chega em determinado momento, galera, que não causa mais danos. Aparentemente ali até 2 quilômetros consegue fazer, mas não são todos os drones, né, que conseguem ser atacados. Tem uma limitação em relação à velocidade e em relação também à resistência ao calor. Então, por exemplo, projéteis de artilharia, mísseis balísticos, por exemplo, com certeza não estão sob alcance, né, desse novo equipamento ucraniano. Mas claro que é um avanço importante e principalmente mais barato, né? Se de fato ele se mostrar prestativo no campo de batalha, muito mais barato do que gastar ali projéteis, mísseis, enfim, para bater os drones estrangeiros. Como eu trago para vocês, galera, venho trazendo alguns vídeos, só que tá ficando cada vez mais sério. Eu até trouxe, né? No começo achei que fosse uma brincadeira, cada vez menos parece uma brincadeira, hein? O Trump, para quem não sabe, tem uma política muito protecionista. America First, primeiro pensar nos interesses americanos, depois pensar nos interesses estrangeiros. Tendo isso em vista, a gente sabe que os americanos têm um grande déficit comercial. Sim, galera, na relação exportação menos importação, eles muito mais gastam dinheiro importando do que ganham dinheiro exportando os seus produtos. E o Trump fala que isso é prejudicial para a economia americana, além de fazer com que o emprego não fique nos Estados Unidos, já que as indústrias locais perdem competitividade em relação a produtos estrangeiros. Então, temos que sobretaxar. Falou isso da Índia, falou isso do Brasil, inclusive, e falou também de países como China, que é o principal inimigo nesse sentido, e de México e Canadá. Só que no caso do México e Canadá, tem outro fator agravante. Não é só o déficit econômico, mas também a entrada de imigrantes legais e a entrada também de opioides. Professor do México, né? No Canadá também. Claro que em menor grau, mas também no Canadá. A gente teve o Trump convidando o Justin Trudeau para fazer uma conversa ali, na sua mansão, tá? Ali na Flórida. E ele, aparentemente, segundo a Fox News, tá? Estava conversando tal, e o Justin falou, poxa, Trump, você não pode taxar em 25% os produtos canadenses, porque hoje a gente tem vários empregos diretos e indiretos que são gerados por conta das relações econômicas entre Canadá e Estados Unidos. A gente sabe, por exemplo, que mais de 70% das nossas exportações são destinadas aos Estados Unidos. Se você sobretaxa o nosso produto, a gente compromete muito a nossa economia. E aí o Trump falou, poxa, mas então você quer dizer que a partir da exploração da economia americana é que vocês têm que tirar o seu sustento? Se vocês quiserem, então, ter um livre comércio com os Estados Unidos, basta ser anexado pelos americanos. E aí vocês se tornarão o 51º estado americano. Quando ele falou isso, né, um clima meio tenso, aí todo mundo deu risada, e até coloquei para vocês, né, teve um dos seus assessores que falou assim, professor, Trump, eles são muito liberals. Liberal para os Estados Unidos não é exatamente o cara do liberalismo econômico, é o cara mais progressista, né, do que ele chama ali de pauta woke, ou seja, não seria o estado bem-vindo, entre aspas. Só que a partir disso, o Trump cada vez mais começou a falar sobre isso. Ele vem se referindo ao Trudeau em todos os posts que ele faz na sua rede social, no X, como o governador, ou seja, dando a ideia que ele vai ser um governador do estado americano, e mais uma vez postou agora na sua rede social que seria uma excelente ideia o Canadá ser o 51º estado americano, porque isso reduziria muitos impostos e também os gastos de defesa do Canadá. Segundo uma pesquisa interna do Canadá, a gente já tem 13% da população que apoia essa ideia da entrada do Canadá, do país Canadá, para ser um estado americano. O Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, vem atravessando uma crise política porque aparentemente não está respondendo à altura essas críticas. Poxa, eu coloquei para vocês que a própria vice-primeira-ministra, ela que também cuidava das finanças, renunciou ao cargo, alegando que os americanos praticam nessa futura administração americana um negacionismo econômico, querendo sobretaxar produtos canadenses, e ela não concorda com a postura do Justin Trudeau. Cara, com essa crise política, com o crescimento da ideia, porque assim, 13% porque aparentemente ninguém fala sobre o assunto. Imagina se começa uma campanha de conscientização da importância da anexação do território canadense ao solo americano. Será, galera, que esse índice sobe? Eu, particularmente, ainda sou muito resistente à ideia, tá? Tá certo que a minha interferência é zero, né? Não sou canadense, não sou norte-americano e tal. Mas acho que nenhum país gostaria de ser anexado pelo outro, ainda mais, cara, um país gigantesco como o Canadá, que tem a sua relevância geopolítica. Pô, faz parte do G7, é um país soberano há bastante tempo,
Tem regiões ali com movimentos separatistas complicados, como os Inuits e Nunavut, os Quebecóis na região do Quebec. Poxa, como seria administrado isso, né, pelo futuro poder americano? São questões que se colocam, mas de fato é um tema que cresce até mesmo pelas declarações dos Estados Unidos. E o Justin Trudeau, pelo menos até agora, tá? Não falou nada enfaticamente contrário a isso. Você acha que existe então essa possibilidade? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, a gente teve também a famosa declaração que o Putin faz todo final de ano, esse ano, né, no dia 19 de dezembro, respondendo ali a jornalistas, não exatamente russos só, mas de outras regiões do planeta, sobre o futuro da Rússia. Desde a guerra Rússia-Ucrânia, claro que isso ganhou assim um caráter exponencial em importância. Dentre outros pontos, ele falou, por exemplo, sobre a ideia de sempre ter estado aberto à possibilidade de negociação com a Ucrânia, mas que, infelizmente, Boris Johnson e Biden instigaram Zelensky, lá em 2022, quando a Turquia estava mediando, tentando mediar o acordo, a recusar a negociação. E o Zelensky, ouvindo os líderes ocidentais, não fez a aliança. Mas ele fala que ele está disposto a ouvir uma proposta de paz, só que deixou um certo ponto ali importante. A gente quer que seja com um líder legítimo ucraniano. Professor, como assim? A Ucrânia, teoricamente, deveria ter passado por eleições no começo desse ano. Não passou por conta da situação de guerra e houve um adiamento do processo eleitoral. A Rússia considera, então, que o Zelensky não é um presidente legítimo. Então, não tem como assinar um acordo de paz se não reconhece a figura que representa o Estado ucraniano. Então, aparentemente, o Putin deseja, pelo menos na fala dele, né, que o Zelensky saia da cadeira de presidente da Ucrânia para poder negociar um processo de paz. Falou, pessoal, que os BRICS não são um bloco anti-ocidental, porque não existe nenhum tipo de plataforma de discussão nesse sentido, e que sim são um bloco de defesa dos países emergentes que nunca tiveram voz na geopolítica internacional e uma maior autonomia entre eles, pregando, né, a desdolarização, um sistema alternativo de pagamentos e coisa que valha. Não sei, galera, se é exatamente verdade, né? De novo, os BRICS cada vez mais, até com a entrada desses novos membros, tem uma plataforma. Nem todos, né? Tipo Brasil, Índia, por exemplo, não tem essa plataforma anti-ocidente. Mas países como Irã, por exemplo, entende? Então, Putin falou que os BRICS não são anti-ocidentais. Falou também, galera, que a morte do Kirillov, o Igor Kirillov, né? Que era o representante da questão de defesa e ataque também, tá? Nuclear, biológico, enfim, químico da Rússia. Ele foi eliminado, foi um atentado ao terror, tadã, e de fato foi. E ele falou que como o Ocidente demonstra um duplo padrão, eles não citaram uma palavra sobre a morte de um líder russo militar super importante, alegando que, como foi um atentado feito à distância, isso poderia ter comprometido uma série de vidas de civis russos, mas que o Ocidente e o seu duplo padrão não fizeram nenhuma crítica contra esse atentado. Falou também, galera, que na questão da Síria, né? Eu até compartilhei com vocês ontem. Poxa, eu tô ansioso, porque até agora a Rússia falou pouquíssimo sobre a Síria e o Putin tinha falado zero, né? E o Bashar al-Assad era um grande aliado do Putin. Ele deixou bem claro que não é uma derrota o que aconteceu na Síria, porque o grande objetivo dos russos sempre foi a eliminação ou impedir que tivesse uma ascensão de grupos terror, taranã, e o ISIS não ascendeu ao poder. De novo, cara, uma coisa é o que ele fala, né? Muito propaganda, assim como todos os grandes líderes. Eu considero que sim, é uma derrota super importante, porque a Síria, já falei pra vocês, é o coração do Oriente Médio, reservas de petróleo, tem tropas americanas. Era uma conexão do eixo da resistência, que tem uma ligação maior com os russos em detrimento do Ocidente, então é uma derrota. Mas ele garante que não. Ele inclusive falou que já está trabalhando com o novo governo, HTS, e muito possivelmente a Rússia manterá suas bases na Síria. De novo, durante muito tempo, o Bashar al-Assad combateu o HTS e, claro, pessoal, combatia com o apoio dos russos. Será que então o HTS, essa nova liderança síria, gosta dos russos? Acho que não. Mas também acho que eles sabem que comprar uma briga para tirar bases da Síria, sendo que eles querem se consolidar como um novo governo, talvez não seria interessante. Pô, um novo governo que já compra a briga com uma grande potência geopolítica, talvez não seja a melhor ideia. Então acho que assim, não são tão amigos, mas aceitariam, né? Ele fala inclusive que vários países do Oriente Médio apoiam a manutenção das bases russas ali. Falou, galera, da questão do Estado palestino,
falando que não sabe exatamente quais são os objetivos de Israel, mas que condena a maneira como Israel está tratando as ações na Palestina, colocando apoio à criação do Estado palestino, e falou também, cara, sobre a questão do Oreshnik, colocando que é um equipamento pós-tecnológico, né, uma tecnologia pós-União Soviética, que só demonstra como a Rússia continua crescendo no âmbito militar. Inclusive, ele falou que é um míssil indefensável, míssil balístico, né, é indefensável, e fez até uma proposta para o Ocidente. Vocês acham que vocês conseguem deter o Oreshnik? Então, fazer o seguinte, vocês, fala pra mim aí, ó, qualquer lugar da Ucrânia que vocês acham que eu tenho que atingir. Vocês vão falar onde eu vou atingir e eu vou jogar o míssil ali. E eu duvido que vocês consigam defender. Chamou pra chincha, galera, tá? Falou que o Oreshnik é indefensável, colocando que isso mostra como a Rússia, ela é superior, porque, segundo Putin, tá? Vem travando uma guerra contra toda a OTAN, pô, galera, 32 países e ainda assim resistindo bravamente. Falou de um grande crescimento econômico que ultrapassou a Alemanha, ultrapassou o Japão nas questões econômicas, de novo, né? Muito parte aí da propaganda. E falou também, cara, da questão de garantir a segurança de Belarus, por isso que mudou a sua política nuclear. A recente mudança da política nuclear russa garante que qualquer país, mesmo não nuclear, que ameace Rússia ou Bielorrússia, pode sofrer algum tipo de retaliação nuclear, ou seja, Alexander Lukashenko é um grande aliado e vai ser defendido pelos russos como um grande aliado, e falou também sobre a questão em Kursk. Kursk, que para quem não lembra, é o território ucraniano que foi invadido, aliás, território russo que foi invadido pela Ucrânia. Ele falou que não viu muito sentido nessa invasão da Ucrânia, já que comprometeu recursos, soldados, equipamentos, e que isso até facilitou uma ofensiva russa que vem acelerando em níveis inimagináveis, colocando que diariamente a Rússia avança dezenas de, aliás, vários, né? Falou vários quilômetros quadrados no campo de batalha. Ou seja, segundo Putin, claro, está tudo uma maravilha, um grande crescimento econômico, os objetivos estão sendo atingidos e ele quer negociar um processo de paz, desde que não seja com Zelensky, já que é um presidente ilegítimo. Enquanto eu gravo, ele ainda está dando a sua entrevista. Caso surja alguma notícia mais importante, prometo que eu faço um remendinho aqui para vocês. Tamo junto, pessoal? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.